Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo aí da playlist de equipamentos e ferramentas, tá? Apesar de a gente fazer uma montagem, tá? Eu vou explicar o que eu vou fazer aqui, tá? Eu não vou colocar no do it yourself, né? Vou colocar porque vai ser um equipamento que a gente vai usar para bancada. Muitas vezes a gente pega equipamentos, né? Vou citar exemplos da reforma completa que eu fiz aí do Polivox TP300. Tem algumas especificações de equipamentos que diz lá, né? O consumo dele, né? Potência, corrente de consumo. E né, eu tenho um medidor aqui que ele é da bancada, tá? Ou seja, eu tiro informações aqui da bancada, né? Então a ideia é o seguinte, tá? Eu comprei esse outro aqui, eu achei interessante que ele tem alguns outros recursos a mais, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais a respeito dele e ver ele funcionando, tá? Ele é um medidor, tá? Que ele me traz tensão, corrente, potência e eu consigo monitorar por um período de tempo, né, o consumo dele, né? Então eu consigo, eu não vi mais detalhes aí, mas pelo que eu entendi é o seguinte, eu consigo colocar um tempo, né, de monitoramento, por exemplo, de um equipamento. Então a ideia é o seguinte, né? Então tá aqui o medidor, né? Ele tem um menuzinho, depois a gente vai ver ele funcionando. Tem um sensor de corrente aqui, tá? Que vai medir a corrente de consumo dele, né? A ideia é o seguinte, tá? É pegar uma dessas caixas aqui, ó, né? Essa aqui é uma caixa dupla, né? Até abrir a ponta aqui. A ideia é o seguinte, né? A ideia é a gente fazer um corte aqui, né? Esse corte vai ficar bem rente aqui, ó. Tá? E nós vamos colocar ele aqui nesse painel, né? E depois a gente vai colocar aqui uma tomada, tá? Que é a tomada onde a gente vai ligar o aparelho que vai estar sendo monitorado, né? E do outro lado uma saída, né? A gente vai colocar um cabo aí e um fio de alimentação, tá? Então tá aqui o pino aqui, né? Ou seja, eu venho com o cabo, vem a alimentação, passa para esse equipamento aqui e aqui eu vou ligar o equipamento que eu vou estar fazendo a medição, tá? Mas por que eu quero fazer assim? Eu não faço aqui no painel da bancada para ele ficar móvel, né? Ou seja, eu posso medir em qualquer ponto que eu quiser, eu posso fazer essa medição, tá? Então eu vou procurar adaptar aqui, né? Com os furos, com o espaço que eu tenho aqui para colocar, né? Mas foi a melhor opção que eu encontrei aqui, né? Desse tipo de caixinha aqui, de case para poder montar, né? Evidentemente depois vai fechar bonitinho, certinho, né? Então eu vou começar a fazer os cortes aqui e vou mostrando para vocês a evolução de como tá o projetinho nosso aí, tá ok? Daqui a pouco a gente volta aí. Bom pessoal, já fiz os cortes aqui, ó, né? Notar que não coube aqui, né, dentro, né? Então eu vou prender com um parafuso aqui, ó, nesse lugar, e aqui, ó, eu tive que cortar essa ponta aqui, né, porque ele não cabe, ó, né? Mas eu vou colocar um parafuso externo aqui, ó, e vou furar aqui no meio para que ele fixe lá, né? Então ele vai ficar dessa maneira aqui, certo? E aqui, ó, é a tomada de saída, né? Eu também tive que cortar aqui, né? E ela eu vou fixá-la com cola aqui depois, que é onde vai ser a saída. A entrada vai ser um cabo aqui, um pino de alimentação, certo? E aqui a saída que vai ligar no equipamento que vai medir. E depois aqui embaixo, ó, né? Eu vou colocar aqui o sensor de corrente, tá? Uma outra coisa que veio também nele, tá? Isso eu não pensei como é que eu vou fazendo. É um sensor de temperatura, ó, né? Ele é tá aqui o sensor, né? É um cabinho com sensor. E esse conectorzinho vai aqui. Talvez eu faça uma saída aqui, né? E alguma coisa para prender isso aqui, né? E quando precisar eu tiro ele para poder medir a temperatura daquilo que eu quero fazer. Como é que eu fiz esse corte, né? Então o que eu uso para fazer esse corte? Eu uso essa serrinha aqui, ó, né? E eu tenho uma micro retífica, tá? Da Dremel, tá? Essas micro retíficas, ela tem um cabo extensor, né? Então eu uso essa micro retífica aí, né? E daí eu faço o corte, tá? Faço a marcação, evidentemente, faço a medição, faço o corte aqui, depois eu pego uma faquinha que eu tenho aqui e faço os ajustes necessários, né? Essa partinha aqui é a mesma coisa, né? A gente vai cortando aqui com bastante cuidado, né? Com velocidade reduzida, e com a faquinha você faz o arremate aqui, tá? Então eu vou fazer agora as conexões elétricas, né? Para depois fazer a fixação final, né? Então não deve faltar muita coisa.
E daí por fim a gente vai fazer um teste, né, de medição. E daí, tá, eu vou mostrar para vocês, ela tem até um manualzinho de instrução aqui, como é que funciona, né, esse medidor aqui, né, ele tem um menuzinho aqui, como é que funciona esse medidor aqui, tá bom? A gente já volta aí. Bom pessoal, a ligação tá feita, tá? É bem simples a ligação, tá? Vamos ver se eu consigo explicar aqui para vocês, ó. Nesses dois terminais aqui, tá ligado a alimentação, tá? Como ele é de 50 a 300 volts, né? Aqui tá marcado linha em neutro, né? Mas independente disso aqui, tá? Não precisa ser fase neutro não, tá? Então ele aceitaria, mesmo porque se fosse 220 que fosse ligar aqui, seria as duas fases, tá? Então independente disso aqui. Então os dois primeiros conectores aqui é a alimentação do circuito, tá? A alimentação daquilo que a gente vai medir, tá? Ela não tem uma conexão física, tá, com esse terminal aqui. Então nesses dois conectores aqui eu ligo a alimentação. Então tá aqui, ó, né, a minha tomada tá vindo aqui, tá? Vamos ver se dá para ver aqui, ó. É o fio, deixa eu puxar aqui, marrom e azul, tá? Esse amarelo e esse preto aqui eu puxei, né, uma extensão da alimentação para alimentar o meu circuito, tá? Essa carga aqui que está marcado load aqui é justamente a tomada, é onde eu vou ligar aquilo que eu vou testar, certo? E como é que é feita a medição? É feita através de um TC, tá? Um transformador de corrente. Então esse transformador de corrente aqui, que é esse fio verde, esse fio amarelo, ele vai ligado aqui. E um dos fios, tá, que eu puxei aqui dessa alimentação paralela aqui, ela passa dentro desse sensor de corrente, tá? E por aqui que ele vai fazer a medição, né? Então essa parte ela vai aqui em cima, essa tomada vai aqui, o sensor de corrente eu vou alojar ele aqui embaixo, e eu fiz uma furação aqui na frente, em paralelo aqui, que é o sensor de temperatura, tá? Então a conexão ela é bem simples, tá? Depois se alguém quiser aí, eu até disponibilizo isso aqui, ó, o circuitinho, né? Mas quem for comprar, né, ele vem na própria carcaça aqui, tá? E vem o manualzinho aqui de utilização desse watímetro aqui, tá? Eu vou só ligar aqui para vocês verem, tá? Como é que é o painel dele. Liga, né? Ele vai acionar direto, né? Então tem um sensor aqui de temperatura, né? Eu vou até colocar a mão aqui em cima, ela já tá mudando, né? Se eu tirar 117 volts, que é a tensão da minha rede aqui, tá? 116, varia, né? Depois eu tenho corrente, o tempo, né? Quilowatts, hora, né? Que é o consumo, e o consumo dele em watts, tá? Eu vou montar primeiro na caixa para depois ligar uma carga aqui e a gente fazer uns testes, né? Do menu dele, para a gente entender como é que ele funciona, tá? Mas a princípio eu gostei bastante dele, tá bom? Então eu vou fazer toda a montagem aqui, vou alojar na caixinha, né? Eu já mostrei para vocês o recorte, tudo que nós fizemos. E depois a gente faz o teste aí, né? Medindo o equipamento, né? E vendo como é que funciona o menu dele, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Pronto, pessoal, tá tudo alojado aqui na caixinha, né? Já fiz a furação pro parafuso, né? Aqui já tinha, né? Aqui eu fiz a furação. Ela tá todinha fixada ali já, ó, né? Tá fixado aqui o TC, transformador de corrente, a tomada aqui, tá? O sensor, né? Ele vai ficar assim, ó. Quando eu precisar, eu puxo ele aqui para fora, né? Se eu não for usar, eu recolho ele aqui para dentro. Eu vou fazer uma maneira aqui dele não ir para dentro de vez aqui, né? Mas o que eu fiz? Eu fixei ele aqui com dois parafusos aqui numa base de madeira, tá? Tá aqui a base com os 4 pezinhos, né? Agora é fixar, tá? Vou fazer toda a parte de fixação. Fixei aqui a tomada também, né? Isso aqui era um chicotinho que eu tinha aqui de um ventilador aí que eu acabei aproveitando. Então eu vou acabar de fechar aqui, né? Acomodar a fiação tudo certinho aqui dentro, para a gente fazer os testes finais aí e mostrar para vocês o funcionamento desse watímetro aqui, tá bom? Então eu vou montar, preparar tudo, dar uma limpada aqui na bancada, que tá uma bagunça aqui, uma sujeira, e a gente já volta já. Bom pessoal, tá ele aqui montado, né? Com cabo de alimentação, tá ligado aqui na minha extensão. Mexer aqui para ver se não vai aparecer aqui. Fiz um adesivinho aqui, né? Como eu mostrei para vocês, eu uso
um adesivo brilhante, né? Ele é um papel brilhante, mas é adesivo, né? Aí eu faço a impressão, né? Inclusive eu vou até deixar um link aí, onde eu mostro lá como é que eu faço a etiqueta dos meus painéis, né? Então tá aqui feito, né? Tá fixado aqui, ó. Eu coloquei um carregador de celular, tô carregando, aliás, o celular já tá carregado, né? Mas tem um consumo mínimo ali. O sensor, tá? O que que eu fiz? Eu coloquei um termo retrátil aqui, ó. Eu posso puxar ele para fora o quanto eu quero, né? E na hora que eu não for usar mais, né? Eu coloco ele para dentro aqui, ó. Ele fica preso aqui na beiradinha e não vai lá para dentro, tá vendo? Deixar ali, isso, né? E então o que que ele está mostrando aqui, tá? O celular já está carregado, né? Faz 1h51, tá? Esse aparece bem, 1h51 que ele está funcionando. Eu estou agora com 120, 119 volts, né? A corrente agora tem em torno de 20 mA, né? Um consumo aqui de 1,15, 1,10 watts, tá? Quando ele estava carregando, ele estava em torno de 150 mA, né? Tá 31 graus, tá muito calor aqui dentro do quartinho aqui do laboratório, né? Então o sensor ele tá medindo essa temperatura. E o consumo até agora, né, foi de 0,01 kWh, né? Ou seja, o consumo baixíssimo, né? Agora aqui a gente vai fazer uma coisa que eu vou mostrar é o seguinte, ó. Deixa eu até colocar aqui. Ele tem uma memória, tá? Eu vou desligar aqui só para vocês verem, só para ver aqui, ó. 1h52, né? 0,01 kWh. Então eu vou desligar, tá? E ele memoriza, né, a última marcação, a última aferição que ele fez. Então eu vou ligar de novo, ó. Vocês vão ver que, né, o tempo tá lá, ó. E ele tá medindo o consumo atual. Tá lá, 1h52, né? E o consumo em kWh. Então eu vou ver aqui algumas especificações, né? A gente vai ver junto aqui, ó. O modelo aqui tá é o KWS AC300, né? 100Q, é de 0 a 300 volts aí na alimentação dele. Aliás, de 50 a 300 volts a alimentação dele e corrente de 0 a 100 amperes. Evidentemente que com esse fio aqui a gente não vai conseguir medir 100 amperes. Lembrar que esse equipamentinho que eu estou montando aqui é para medir o consumo dos equipamentos, né, que a gente repara aqui na bancada, né? Então, para a gente ter certeza que ele está tendo o consumo correto, não está tendo excesso de consumo, a gente vai fazer medição com esse equipamento aqui, né? Energia consumida, ele vai de 0,01 até 19,999 kWh, né? O tempo que ele consegue medir ali, tá? Faz 1h53, ele consegue até 200 horas, ó, né? A temperatura é de -9 a 99 e o fator de fase de 0 até 1 1.00, tá? Então algumas informações dele aqui eu vou fazer em conjunto com vocês aqui, né? Aperte o botão menu para alternar entre o consumo e fator de potência. Então quando eu apertar aqui, ó, onde está o kWh, ele está medindo o fator de potência, 0,38, tá vendo? Mas se eu apertar aqui de novo, né, ele só muda isso aqui embaixo aqui. Se eu apertar de novo aqui, ele volta para o consumo em kWh. Agora vamos imaginar que eu queira zerar, né, as informações que eu tenho, né? Método para zerar o consumo e tempo. Pressione o botão, né, e segure por 5 segundos. Então vamos lá. Bom, o indicador de tempo está piscando, né? O indicador de tempo vai piscar. Aperte novamente o botão menu para alternar entre tempo e consumo. Então tá lá o tempo que eu posso zerar e o consumo, tá? Olha lá, consumo, né? E o tempo. Ele vai alternando entre os dois para saber o que eu quero zerar. Na posição desejada, aperte 2 vezes seguida o botão para zerar a grandeza selecionada, tá? Então eu vou voltar aqui para baixo, eu quero zerar o kWh. Então eu vou apertar 1, 2. Olha lá, zerou, certo? Agora eu vou lá para o tempo. Tá no tempo, eu vou apertar aqui 1. Olha lá, zerei o tempo, tá? Então essa é a função que ele tem, né? Agora para voltar ao normal é só apertar novamente e ficar segurando por 5 segundos. Pronto, tá lá, né? Então zerou, né, o tempo e zerou o consumo, tá?
tá? Ele continua fazendo a medição, que é a medição atual, né? Então estou lá com 121 volts, 20 miliamperes, 1,02 watts de consumo, tá? Consumo baixo porque o celular já está carregado, né? Deixa eu até colocar um outro celular aqui, só para ver se ele vai aumentar o consumo ali, porque vai estar carregando, tá? Porque aquele outro celular lá que eu uso para... Olha lá, ó. Tô carregando um outro celular agora que não está totalmente carregado, ó, ele já foi para 0,20 amperes, 200 miliamperes, né? 15,45 watts, que é o consumo dele, né? O tempo ele vai começar a contar, ele vai contar de minuto em minuto, e quilowatts-hora ele vai contar de 0,001 kWh, né? Evidentemente tem que ficar um tempo ligado, né? Então tá aqui funcionando aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Tá ele aqui montado, né? Com um pezinho de borracha aqui, né? Para poder não ficar andando aqui. Tirei o plastiquinho de proteção que fica aqui na frente, porque ele fica muito fosco, né? Então tirei o plastiquinho de proteção, né? Então tá aí mais um equipamento aí para nossa bancada, né? Que vai ajudar a gente a fazer a aferição dos equipamentos aí que a gente repara em conjunto aí na playlist Repara e Restauração. Tá bom? Vou deixar o link aí, tá? Para quem quiser, a especificação, né? Aí vocês podem procurar o melhor preço aí, a especificação desse equipamento. Lembrar que a caixinha, né? Foi eu que montei, ele vem simplesmente nessa caixinha aqui, ó, tá? Mas eu deixo lá a descrição certinha do equipamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, né? Se você não é inscrito no canal, faça a inscrição, né? Indique aí o canal aos seus amigos aí, para o pessoal que gosta dessa eletrônica mais antiga, vamos dizer assim, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.